Quando a pessoa está num lugar, daquele lugar ela pode ir para qualquer outro ponto do mundo. Mas o que vai discernir, o que vai decidir, o que vai definir para onde ela vai é o coração dela. Às vezes você está no mesmo ponto que você estava ontem, mas apesar de estar no mesmo ponto, você é uma pessoa totalmente diferente, porque você já está virado para outro lugar. Você já sabe para onde você vai caminhar. E isso já mudou tudo. Você já é uma pessoa diferente, porque Deus já orientou você de uma maneira diferente. Nós temos que aprender a publicar essas maravilhas, gente. Não é esperar passar a vida e ver uma vida de perfeição, só de acertos. Não é a gente esperar que as pessoas entendam santidade na gente, ou que a gente conclua que agora nós estamos santificados, porque isso não vai acontecer assim. É a gente, a caminho, já dar glória a Deus por toda a bondade, por toda a santificação, por toda a purificação que Ele já vem fazendo na nossa vida. Quem for esperar ficar pronto para poder agradecer a Deus pelos bens que recebe, vai agradecer nunca, porque enquanto você estiver sobre a face da terra, Deus vai estar trabalhando no seu coração. É nosso dever publicar as maravilhas de Deus desde agora. Aí alguns dizem assim, mas Márcio, como uma pessoa vai dar testemunho? Como é que a gente vai motivar o testemunho de uma pessoa? E se depois essa pessoa se desconverte? E se essa pessoa volta atrás? Se ela se desconverte, se ela volta atrás, é porque ela deu um passo atrás. Isso não anula as coisas boas que Deus fez na história dela até então. O nosso testemunho não é testemunho de como nós vivemos bem, não. O nosso testemunho é testemunho de como Jesus nos salvou, de como Deus interferiu em nosso favor, de como por causa dele a nossa vida ganhou um outro rumo. Uma pessoa que deu o seu testemunho pode se desorientar, pode perder o caminho. Isso quem diz para você não sou eu não, o próprio Jesus já falou. Aquele que está de pé, veja que não caia, não é? Cuide para não cair. Olha, quem está de pé, o Senhor reconhece, a pessoa está de pé diante de Deus. Quer dizer que está bem, que está caminhando direitinho, tem todas as chances de cair. Mas o fato de uma pessoa cair não anula o bem, a bondade, a misericórdia e o amor que Deus teve por ela até aquele momento e vai continuar tendo. É preciso publicar as maravilhas de Deus. Fazei o bem, disse o anjo, e o mal não vos atingirá. Às vezes a gente vê as pessoas desesperadas, buscando tantos meios de se proteger contra o mal, fazendo aí essas simpatias, não é? Tendo uns gestos supersticiosos. Até nesta passagem tem muita gente que vê lá, né? Que para poder espantar o anjo, o anjo maligno, né? O demônio que atormentava Sara, Rafael deu a Tobias a ordem de pegar, queimar as vísceras de um peixe, de colocar ali um fel num saquinho. E aí tem gente que acredita que é o fel no saquinho e as vísceras de um certo peixe que expulsa os demônios. Não é. Foi nada disso. O que fez com que Tobias se libertasse a sua esposa da vexação do demônio foi a obediência de Tobias. Não é uma superstição, não foi aquilo que ele fez, não foi o fel, não foi o peixe, mas ter obedecido àquele que tinha sido enviado por Deus. Isso liberta a pessoa, isso faz o bem à pessoa. Quando a gente sai da vontade de Deus para se ater às coisas, até a gente corre o risco de transformar até aquilo que é sagrado em objeto supersticioso. Uma pessoa que vive a vida desgovernada, não quer saber de Deus, não tem uma vida de oração, mas usa um crucifixo como um amuleto. Você chega para ela e diz, mas por que você usa essa cruz? Você faz tudo que tem de pior. Ah, não, essa cruz me protege. Mas protege do quê? Você não reza, você não é amigo de Deus, você não é amigo do bem, você está fazendo toda espécie de mal. E usa essa cruz no peito. Não, mas essa cruz me protege, ela me dá sorte.
fez da cruz um amuleto. Está pegando um objeto sagrado e transformando num objeto supersticioso. Esses objetos que nós usamos, até os sacramentais que nós usamos, eles têm o seu valor e a sua eficácia intimamente ligados à nossa comunhão com Deus e à oração. É preciso ter um coração aberto à ação de Deus para que eles façam na nossa vida os efeitos que eles precisam fazer. Mas veja, o grande segredo para a gente se proteger contra o mal está revelado nesta palavra. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Você quer se proteger do mal? Você quer se proteger do mal olhado, você quer se proteger da inveja, você quer se proteger do ciúme, você quer se proteger das tramas que os outros fazem contra você? Faça o bem. Contra um homem de bem, inimigo nenhum pode nada. Pode até tirar a vida da pessoa, mas não tira dela a salvação, não tira dela a felicidade, não tira dela a paz, não tira dela a alegria. Pode tirar a vida. E até pensar que tirando a vida da pessoa tirou tudo. Mas se a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa justa, o Senhor lhe devolve tudo e muito mais. Então veja, se você quer hoje a proteção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família, extirpa o mal da vida de vocês. Extirpa o mal do seu coração. Fazei o bem. E é uma promessa depois de uma ordem. Qual é a ordem? A ordem de Deus para mim e para você hoje é fazei o bem. E qual é a promessa? E eu vos prometo, diz o Senhor, o mal não vos atingirá. Diante dessa situação que você está vivendo, tem recurso? Tem. Qual é o seu caminho? Faça o bem. Faça o que é certo e você não vai cair em armadilha nenhuma que alguém está armando pelas suas costas. Escolha pelo que é certo, escolha pelo que é justo, escolha pelo que é honesto. Tire o mal do seu caminho. E por que esta palavra diz assim? Até o anjo diz isso lá mais para frente. Deus me enviou para te pôr à prova. Não é? Na Bíblia Ave Maria diz, porque você foi agradável a Deus, a tentação veio sobre ti. Porque fazer o mal, gente, é sempre uma tentação. Para mim é uma tentação, para você também é. Sempre há para nós, diante das várias situações da vida, dois caminhos, o bem e o mal. Se você está no caminho certo, fazer o errado é sempre uma tentação, porque tem horas que o nosso pensamento, o nosso sentimento, até o nosso corpo se inclina para fazer o que é errado. Então é uma tentação fazer o mal. Mas é importante lutar para fazer o bem, e para fazer o bem é preciso empenho, é preciso sacrifício, é preciso uma luta. É importante lutar para fazer o bem e ainda mais importante lutar para evitar fazer o mal. Não é só evitar o mal sobre nós, é evitar que o mal saia de nós, é evitar sermos maus. Uma pessoa que evita que a maldade aconteça por meio dela, o próprio bem já vem ao encontro dela. Diz aqui a palavra no final do versículo 7. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. E continua dizendo, é boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. É melhor você ter pouco com justiça do que muito com iniquidade. O que essa palavra está nos ensinando? Quando diz, é boa a oração com o jejum. Porque o jejum, gente, é a oração do corpo. Como é que o corpo reza? Reza com as palavras, reza levantando os braços, mas o corpo reza também jejuando. Quando diz aqui é boa a oração com jejum, é boa a oração que sai dos lábios, mas a oração que passa pelo corpo. Porque a gente precisa aprender a educar o nosso corpo para não fazer o mal. E educar o corpo para não fazer o mal é, antes de tudo, uma disciplina.
Um corpo indisciplinado não faz o que você quer. Faz aquilo que o vício determinou para ele. Educar o nosso corpo. O jejum que educa, o jejum que tempera, que equilibra, é a maneira de fazer o corpo rezar. Por isso a palavra diz, é boa a oração com o jejum. Jejuar, abster-se. Deus não quer que você se abstenha do alimento. Quando a gente jejua não é para passar fome, não é para se supliciar. Nós que somos cristãos jejuamos para aprender a dizer não aos apetites do nosso corpo, para controlar o corpo, para sermos senhores de nós mesmos. Nós fazemos o jejum para evitar os excessos. Conversa com o médico e pede para ele explicar para você quantos males e quantas doenças entram na vida de uma pessoa pelo excesso da comida. Não é um, não. São muitas doenças que entram na vida de uma pessoa pelo excesso da comida. Quando a palavra fala de jejum, ela está falando de a gente evitar os excessos, de nós sabermos nos privar daquilo que o corpo está pedindo em favor do próprio corpo. A abstinência, ela deve ser um hábito em nossa vida. A gente precisa aprender a se abster de certas coisas. Mas Márcio, é legal, é lícito, é gostoso. Tudo bem, é lícito, é gostoso. Mas te faz bem? Mas te ajuda a ser uma pessoa melhor? É um direito meu desfrutar de certos prazeres. Ótimo, é verdade, você tem razão. É um direito seu. Mas todas as vezes que você toma este caminho, como é que você termina? Aonde esse seu direito te leva? Porque você for conversar aí com qualquer um, é direito da pessoa tomar uma bebidinha, numa ilegal. Umas bebem um pouquinho. Mas tem gente que não consegue beber um pouquinho. A pessoa bebe um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E quando ela vê, ela bebeu uma garrafa. E por causa de um gole que ela tomou, ela voltou a toda uma vida doente pelo alcoolismo. E se você for conversar com ela e ela disser, é direito meu poder tomar um golezinho, ela está falando sério e ela está certa. Mas a gente tem que se perguntar, se nós formos essa pessoa, meu Deus, aonde este golezinho está me levando? O que ele está fazendo comigo? O que ele está fazendo com a minha família? As vergonhas que eu já passei por causa de um golezinho, as vergonhas que eu fiz meus filhos passarem, a minha esposa passar, o meu marido passar. Será que vale a pena? Porque é meu direito eu fazer isso comigo mesmo quando eu estou percebendo que eu estou sendo levado por um caminho mau. Em nome de um direito que eu tenho, a abstinência precisa ser um hábito em nossa vida. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, diz a Paula aqui comigo, mas nem tudo me convém. E olha, a abstinência precisa ser a base, precisa ser o apoio das nossas boas obras e do nosso caráter. Como assim a abstinência precisa ser o apoio das nossas boas obras e do nosso caráter? Uma pessoa que não consegue dizer não para ela mesma, não consegue dizer sim para o outro. Às vezes, para você dar para uma pessoa um prato de comida, você vai ter que se abster do seu naquele dia. Às vezes, para você dar descanso a uma pessoa, você vai ter que sacrificar o seu momento de descanso. Você vai ter que se abster do seu momento de descanso para que a outra possa descansar. Então, a abstinência é o apoio das nossas boas obras e do nosso caráter. Uma pessoa que não consegue ficar sem nada, uma pessoa que não consegue se privar de nada, ela não forma o próprio caráter. Mas para a pessoa que está disposta a se sacrificar, para a pessoa que está disposta a pagar o preço de ser boa, não há nada que não possa ser superado. Quando um homem se determina a fazer um bem, quando uma mulher se determina a fazer o bem, Deus está com ele e não há nada que possa parar essa pessoa. Não há nada.
Quando você põe no seu coração que você vai ser fiel a Deus e que você vai ser bom em uma coisa, o Espírito Santo diz amém. E Deus mesmo se coloca em luta em seu favor. E enquanto você for fiel, meu querido, nada nesta vida vai poder parar você. E não há obstáculo que se ponha no seu caminho que não possa ser superado. Mas veja, com equilíbrio, aprendendo a abster-se, sendo obediente a Deus, pagando o preço muitas vezes da privação, mas vivendo o que esta palavra diz. É melhor o pouco com justiça do que muito com iniquidade. É melhor você ter pouco, sabendo que você conquistou o pouco que você tem, do que você ter muito, sabendo que você tirou, esse muito é conquista do que você tirou de direito dos outros. É melhor o pouco com a bondade de Deus, do que o muito atentando contra Deus. Se você investir ao menos a metade das suas energias para você se abster, para você jejuar, não da comida, mas jejuar dos desejos vazios. Quantos desejos vazios, inúteis a gente tem no decorrer do nosso dia? Até passando pelas leituras. Estava lendo aí um texto e um grande escritor, ele dizia, não é, que existem muitos livros para nos entreter, livros bons. Mas a gente deve ler apenas aqueles livros que nos constroem. Por quê? O outro livro é mau? Não, mas ele nos distrai do essencial. Você vê, né? Tem gente que não consegue, porque acha que a Bíblia é muito grande. Mas você fica pasmo quando você vê na mão de um garoto, de uma garota, uns livros desta grossura. E lê assim, olha, 10, 15 dias, lê o livro inteiro, livro de 1000 páginas. De bruxaria. Às vezes livros de bruxaria, livros que incentivam o mal. É jejuar destas coisas, sabe? É você se abster destas coisas, desses desejos vazios, até de uma leitura supérflua, para você se dedicar. Você gosta de ler? Escolha o que você lê, para construir você. Não estou dizendo que aquilo que você vai ler precisa ser uma coisa desprazerosa, mas que seja útil, que te faça bem, que te construa. Quantos desejos vazios a gente tem? Às vezes o desejo que a gente tem é chegar em casa logo para poder assistir televisão. A gente não assiste televisão. Nós assistimos programas de televisão. Porque você assistir televisão é você se despachar na frente da televisão e deixar. O que aparecer você vai assistindo. Não. É você tomar as rédeas da sua vida e dizer, eu não assisto televisão, eu assisto programas de televisão, eu assisto este, eu assisto aquele, é diferente. Quando você assiste a televisão, ela escolhe o que você vai assistir. Quando você assiste programas, você escolhe o que você vai assistir. É aprender a abster-se para poder investir. Se nós gastássemos pelo menos metade das nossas forças, nos abstendo desses desejos vazios, logo a gente ia ver que fazer isso causa uma maior realização e felicidade no nosso coração do que a gente jamais pensaria. É uma felicidade. E olha, esta palavra tem um segredo aqui de consolo maravilhoso para nós, onde nos é revelado por meio dela que os meios, os instrumentos que nos provam são também aqueles que nos levam à realização. Quando Tobias ouve da boca do anjo, eu fui enviado para te pôr à prova, mas foi Deus quem me enviou para te curar e curar a sua mulher. É prova, porque sempre havia a tentação de Tobias não obedecer. Se você pegar esse texto, você perguntar assim, qual foi a prova aonde Tobias foi tentado? Porque prova é prova. Diante da prova você pode tomar o caminho certo e tem a tentação de tomar o caminho errado. Qual foi a prova de Tobias? Obediência e caridade. Ah, mas Deus enviou o anjo para poder pô-lo à prova? Não. Deus enviou um anjo para curar a mulher dele. Mas Deus estabeleceu um processo de cura que se cumpria pela obediência. À medida em que ele ia obedecendo, a cura ia acontecendo.
Deus põe todas as pessoas à prova dessa forma, porque a todos Ele quer corrigir, a todos Ele quer curar. Deus põe todos à prova, uns com a riqueza, outros com a pobreza. A prova do rico é ele estender ou não o braço para apoiar os que precisam dele. Uma pessoa rica vai prestar contas a Deus de como ela administrou os bens que Deus favoreceu que chegasse a ela. Se ela ajudou ou não ajudou quem precisava dela. A prova do pobre é ele aturar ou não todos os seus sofrimentos sem descontentamento e com obediência, como Tobias fez. Leia o livro que você vai ver as provações que esse pobre passou. Cada um. Com o pai dele. Sabe conduzir a vida aquela pessoa que for capaz de se abster, aquela pessoa que é capaz de rezar com o corpo, aquela pessoa que é capaz de fazer parar a sua raiva, que vai tão depressa quanto um carro na descida. Ninguém pode frear esse carro a não ser você. Ninguém mais pode fazer isso, pois só quem está na direção do carro é que pode pisar no freio. Você só sabe dirigir a sua vida se você for capaz de se frear. E se frear no quê? Se frear no mal. Mas o caminho excelente para a gente vencer a tentação, diz aqui esta palavra, é a caridade. Até o último momento, Tobias mostrou que sabia o que estava fazendo pela caridade. Depois que ele tinha conseguido tudo que ele queria, ele e o pai, o que estavam conversando? A moça está bem, meu filho está casado, o dinheiro já chegou, eles estão com saúde, estão na segurança do lar. E agora, o que vamos fazer? Vamos ser justos com quem nos ajudou. Mais do que justo, porque justo é pagar o que devemos. Vamos ser caridosos. O caminho excelente para vencer a tentação, meu irmão, é a caridade. Você viu o que essa palavra nos revelou? Mais vale dar esmolas do que acumular tesouro. O dinheiro que você guarda se perde. O dinheiro que você dá ajudando o outro vale para a eternidade. Olha o que diz a palavra: a esmola liberta da morte. Quantas pessoas foram curadas interiormente, fisicamente, abrindo-se para ajudar a outra pessoa, sendo caridoso, sendo caridosa. A esmola liberta da morte. Tem muita gente triste pela vida dizendo assim: eu sou uma pessoa que estou vivendo a segunda união na minha família, estou unida a uma pessoa pela segunda vez, não posso me confessar. Tá certo? A confissão é um meio excelente para você obter o perdão dos pecados. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, leia aí e você vai ver, a esmola purifica de todo pecado. A confissão é um caminho seguro, mas não é o único pelo qual Deus nos perdoa. A caridade purifica de todo pecado. Mais ainda, leia aí. A caridade, a esmola, prolonga a vida. É hora da gente tirar os olhos dos outros e colocar os olhos em Deus, porque a gente fica tentados quando nós olhamos como vivem aqueles que estão afastados de Deus. E dizemos assim, essa pessoa faz o que é mal e se dá bem na vida. Não, olha o que diz a palavra do Senhor. Que a pessoa que cede à tentação, ela se torna inimiga dela mesma. Não importa quantas vezes, meu querido, não importa quantas vezes você tenta alcançar a vitória sobre as suas inclinações malvadas, quanto às suas más inclinações. Não importa quantas vezes você lute para vencer o seu pecado, jamais desista. Jamais. Porque todo esforço que você faz enfraquece o poder do pecado na sua vida e torna mais fácil para você vencer o mal. Obediência e caridade. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos. Sim, Senhor. De te obedecer e de sermos bondosos. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração agradecido. Agradecido a tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, assim como a palavra nos mostra. Ensina-nos, Senhor, a fazer o bem, sem olhar a quem. Ensina-nos, Senhor,
a darmos a nossa vida de maneira caridosa àqueles que são os mais necessitados. Sobretudo, Senhor, faz-nos verdadeiros adoradores, pessoas que te adoram, te agradecem e que publicam as tuas maravilhas. Ensina-nos, Senhor, a pagar a nossa conta, assim como Tobias queria pagar a sua conta, de tanta bondade e tanta graça que o Senhor faz a cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a ter esse coração desejoso de darmos a Ti aquilo que é o nosso pagamento. E nós queremos, Senhor, pagar esse preço. Faz-nos, Senhor, começarmos. Quero convidar você, meu irmão, a começar a pagar a sua conta. Quanta bondade o Senhor já fez na sua vida. Assim como Tobias se aproximou de Rafael, quanta bondade o Senhor já fez no seu viver. Você pode estar pensando, mas como que eu vou começar a pagar essa conta? Comece louvando, comece agradecendo. Se o coração se abre ao louvor, essa palavra se torna fácil de ser vivida. Talvez você hoje, diante de tanta densidade dessa palavra, de tudo aquilo que o Senhor lhe propõe, você tenha se perguntado como começar. Comece louvando. Há quanto tempo você não louva? Há quanto tempo você não agradece ao Senhor? É o convite que eu te faço. Cantando, onde você está, o que quer que você esteja fazendo. Iniciemos. Louva a Deus, louva a Deus. E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus. E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome, e ao seu nome, louva então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E ao seu nome, e ao seu nome, louva então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Nós agradecemos a Deus por esta manhã e tantas coisas boas, né? Como essa imagem agora aí, nos sorrindo para a vida. Quanta coisa a gente tem para agradecer. Esses dias eu estava no hospital fazendo exames e andando pelo hospital a gente consegue ver as situações, né? Várias situações. E até a moça falava assim, a gente precisa mesmo é de saúde, né? Tendo saúde, a gente tem tudo. Tem disposição para trabalhar, tem disposição para conseguir vencer na vida, fazer as coisas que a gente gosta, mas precisamos de saúde. Então, você tem saúde? Agradeça. Mas se você não tem saúde hoje, o que mais que você tem? Você está vivo. Você tem filhos, você tem casa, você está aí, você tem disposição. Quantos que aprenderam tanto porque ficaram doentes, né? Hoje ensinam tanto, a casa se uniu mais. Quanta coisa boa aconteceu. No dia de hoje, o nosso olhar se abre um pouquinho mais, né? Como se fosse uma câmera, assim, colocasse um zoom, né? Sobre a nossa vida, para enxergarmos melhor aquilo que temos de graça. E a palavra de Deus nos orienta, né? Hoje o Márcio foi tão profundo, porque a palavra é profunda. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Quanta promessa bonita hoje, né? Faz o jejum, a esmola com justiça, e você será feliz e tanta coisa boa acontecerá. Vamos seguir a palavra de Deus.